meu nome é Kiana Uff. Tenho 32 anos e sou capitã do Exército dos Estados Unidos. 7 anos atrás, na noite do meu 25º aniversário, minha vida mudou para sempre. Meu padrasto, Frank, o homem que lançou uma sombra de medo sobre minha família por mais de uma década, arrombou a porta do meu apartamento em um acesso de fúria. E quando sua força bruta deslocou meu ombro, me jogando no chão, minha mãe apenas ficou parada ali, observando. Antes de compartilhar como aquela noite horrível se tornou o catalisador para a maior missão da minha vida, diga-me de onde você está ouvindo. E, por favor, curta esta história e clique no botão de seguir se quiser ouvir mais histórias sobre como transformar dor em propósito. Minha infância foi tranquila até os 8 anos. Foi quando meu pai biológico, um veterano condecorado, perdeu a batalha contra o câncer, deixando minha mãe e eu para resolvermos as coisas sozinhas. Por 4 anos, minha mãe, Diane, trabalhou em 2 empregos para nos sustentar. Exausta como estava, ela ainda fez do nosso pequeno apartamento um lar. Nosso vínculo foi forjado nessa luta. Tudo mudou quando eu tinha 12 anos e minha mãe conheceu Frank. Ele era um executivo bancário, charmoso, bem-sucedido e o que parecia ser o nosso salvador. Na primeira vez que ele veio à nossa casa, me trouxe um modelo de um jato de caça. Ele me olhou diretamente nos olhos e disse algo que eu só mais tarde reconheceria como uma mentira perfeitamente calculada. Frank entrou em nossas vidas como uma mudança no clima. Ele nos tirou, minha mãe e eu, do nosso apertado apartamento em Dorchester e nos levou para uma casa espaçosa e imaculada em Chestnut Hill. Lembro-me de ter ficado completamente impressionada com o tamanho dos cômodos, os pisos de madeira reluzentes e um quintal que parecia se estender para sempre aos meus olhos de 12 anos. Pela primeira vez em anos, minha mãe conseguiu largar seu segundo emprego. Ela começou a sorrir mais, um sorriso genuíno e tranquilo. E ver isso me fez sentir uma profunda gratidão por Frank. Ele me comprava livros. Nos fins de semana, nos levava para jantares chiques no North End, servindo pratos de macarrão e elogios com a mesma generosidade. Ele estava construindo meticulosamente a imagem do pai perfeito, o pilar forte e estável de que nossa pequena família precisava. No começo, eu acreditei. Eu estava desesperado para acreditar, pelo bem da minha mãe. Mas mesmo assim, uma pequena e silenciosa parte de mim sentia uma sutil incorreção, uma corrente de ar frio no ar quente, como se estivéssemos vivendo em uma peça perfeitamente encenada. E eu era o único que conseguia enxergar as bordas do cenário. Frank era um mestre em presentes condicionais, o tipo de generosidade que sempre vinha com um preço invisível. No meu aniversário de 15 anos, ele me presenteou com meu primeiro laptop, um elegante aparelho prateado. Para você se destacar nos estudos, disse ele, radiante enquanto eu o desembrulhava. Mas o presente logo revelou seu verdadeiro propósito. Uma semana depois, as perguntas começaram. Com quem você está falando online, Kiana? Por que está acordada até tão tarde? Vi a luz acesa debaixo da sua porta. O laptop não era uma ferramenta para aprendizado. Era uma ferramenta para vigilância. Quando completei 16 anos, ele aumentou a aposta. Me entregou um cartão de crédito suplementar com o meu nome. Está na hora de você aprender sobre responsabilidade financeira, anunciou, com a voz cheia de orgulho paterno. Mas aquele cartão não era para me ensinar responsabilidade. Era sobre controle absoluto. Uma vez por mês, todo mês, ele me sentava à grande mesa de jantar de mogno e revisávamos meu extrato. Seu dedo percorria a lista de cobranças, parando para examinar cada pequena despesa. Um café no Starbucks. Você precisava mesmo disso, Kiana? Você foi ao cinema 2 vezes este mês? Parece um pouco excessivo. Não foi uma lição de finanças. Foi uma lição de controle. Ele estava me ensinando que cada dólar que eu gastava era $1 que ele podia questionar. Que cada movimento que eu fazia era um movimento que ele estava observando. Cada presente era outra corrente invisível que se apertava um pouco mais a cada vez. Mas o mais assustador era ver os muros invisíveis se erguerem ao redor da minha mãe. Frank os construiu lentamente, tijolo por tijolo,
tão gradualmente que ela nem percebeu que estava sendo aprisionada. Tudo começou com as amigas dela. Depois de um café que ela teve com a melhor amiga, Linda, ele comentou casualmente: "Sabe, a Linda parece um pouco invejosa da sua felicidade, querida. Você notou o jeito que ela olhou para o seu casaco novo?" Logo, minha mãe começou a ver Linda menos. Depois, chegou a vez da família dela. Depois de um jantar de ação de graças com os irmãos, ele suspirava e dizia: "Seu irmão e sua irmã parecem não precisar da gente, não é? Eles têm a própria vida." Antes que eu percebesse, nossa linda e espaçosa casa havia se tornado uma ilha. Minha mãe, antes uma mulher vibrante com uma rica rede de amigos e familiares, agora só tinha Frank. Ele havia se tornado, com sucesso, o mundo dela, um mundo que ele podia manipular e controlar à vontade. Tentei conversar com ela sobre isso uma vez, apontando gentilmente o quão isolada ela havia se tornado, mas ela simplesmente ignorou. "Ah, querida", disse ela com um sorriso estranho, "o Frank só quer o que é melhor para nós." A primeira vez que o monstro realmente mostrou a cara foi numa terça-feira à noite, quando eu tinha 17 anos. Recebi minha carta de aceitação da Academia Militar dos Estados Unidos em West Point. Desci as escadas correndo, o envelope grosso agarrado na mão, meu coração explodindo de uma alegria tão pura que parecia que poderia me levantar do chão. Minha mãe viu a expressão no meu rosto e entendeu imediatamente. Ela me envolveu em um abraço forte, com lágrimas de orgulho escorrendo pelo rosto. Frank estava sentado em sua poltrona de couro, lendo o Wall Street Journal. Ele olhou para cima, primeiro para a carta, depois para mim. Seu sorriso nunca alcançou seus olhos. "Está tudo bem", disse ele, com a voz fria e monótona que cortava todo o calor da sala. "Mas não crie muitas expectativas. Eles só aceitam jovens como você para cumprir uma cota." Foi um tapa na cara, uma única frase destinada a me destruir. Ele não havia apenas menosprezado minha conquista. Ele havia atacado meu sonho, meu valor, minha própria identidade. Naquela noite, deitada na minha cama, olhando para a escuridão do meu quarto perfeitamente decorado, finalmente entendi a verdade horripilante. Frank não me amava. Frank nem gostava de mim. Ele odiava tudo o que não conseguia controlar. E meu sonho, um sonho inspirado pelo meu pai biológico, era algo que ele jamais poderia possuir. Mas como minha mãe não percebeu? Como ela pôde ficar ali, observando-o envenenar o momento de maior orgulho da minha vida, sem dizer nada? Como ela não viu o vasto espaço vazio entre o homem que ele era e a lembrança do pai que perdi? Meu pai, o sargento Robert Uff, não me deixou ações nem um fundo fiduciário. Ele me deixou uma caixa de charutos de madeira desgastada. Não era grande coisa para se ver, mas dentro dela guardava todo o seu legado. Havia a fita roxa escura e o coração de bronze de sua medalha Purple Heart, algumas fotos desbotadas em preto e branco dele no Vietnã, seu rosto jovem e incrivelmente sério sob o capacete, e um maço de cartas amarradas com um barbante que ele havia escrito para minha mãe. O papel era fino, quase translúcido pelo tempo. Quando pequena, eu as tirava cuidadosamente, traçando o contorno do rosto dele nas fotos, tentando ouvir sua voz na letra cursiva e sinuosa. Minha mãe me contava histórias sobre ele, sobre sua coragem, sua integridade inabalável, seu amor profundo e silencioso pelo país. Para mim, o exército não era um conceito abstrato no noticiário. Estava entranhado no meu DNA. Era minha maneira de me conectar com o pai que eu havia perdido cedo demais. Aquela caixa era o meu bem mais precioso. Era mais do que uma simples coleção de coisas antigas. Era uma bússola, um lembrete constante da pessoa que eu queria ser quando crescesse. Era a herança da sua honra. Depois que Frank chegou, tudo mudou. Ele odiava a caixa. Não suportava vê-la. "Você está sempre agarrada ao passado", murmurava baixinho sempre que me via com ela. Sua necessidade de controle, antes uma sutileza oculta, estava se tornando cada vez mais evidente. O ar em nossa linda casa ficou pesado, carregado de regras não ditas e ressentimento latente. Certa noite, quando eu tinha 16 anos, ouvi-os discutindo lá embaixo.
As vozes eram abafadas, mas a raiva era aguda. Então, ouvi uma batida forte, seguida de um silêncio mortal e arrepiante. Na manhã seguinte, minha mãe estava de óculos escuros dentro de casa. Ela disse que tinha batido em uma porta, com a voz rouca e excessivamente casual. Mas quando se virou para pegar um copo d'água, a luz da janela da cozinha a atingiu em cheio. Eu vi um hematoma repugnante manchado se espalhando por sua têmpora, escondido logo abaixo da linha do cabelo. Meu coração parou. O medo frio que havia sido um sussurro dentro de mim agora era um grito. A violência não era mais apenas emocional. Era física. Eu a confrontei mais tarde naquele dia, com a voz trêmula, com uma mistura de medo e raiva. Mãe, foi o Frank, não foi? Ela apenas balançou a cabeça, os olhos implorando por trás das lentes escuras. Por favor, Kiana, não faça disso um grande alarido, sussurrou ela, com a mão trêmula ao estender a mão para tocar meu braço. Eu consigo lidar com isso. A sensação de impotência era tão intensa que parecia que eu estava queimando de dentro para fora. Eu era filha de um soldado, um homem que lutava pelos outros, e não conseguia nem proteger minha própria mãe em sua própria casa. A crueldade de Frank finalmente atingiu o ápice numa manhã de sábado ensolarada e sem nuvens. Ele decidiu que era hora de limpar a garagem. Eu estava lá em cima, no meu quarto, tentando estudar, quando ouvi uma série de estrondos altos vindos de baixo. Corri escada abaixo e fui para a garagem, com o coração batendo forte no peito. E lá estava, a caixa de madeira do meu pai, estilhaçada e aberta em cima de uma pilha de sacos de lixo e jornais velhos, seu conteúdo sagrado derramando-se como uma ferida. Frank ficou ali, limpando a poeira das mãos na calça jeans cara. Essa pilha de lixo só estava ocupando espaço, disse ele, com a voz casual, indiferente. Ele nem se deu ao trabalho de olhar para mim. É hora de viver o presente, Kiana. Fiquei ali parada, paralisada. Não conseguia respirar. Ele não tinha jogado fora apenas algumas coisas velhas. Ele estava tentando apagar meu pai. Ele estava tentando apagar meu passado, minha identidade, a própria base de quem eu era. Ele estava me jogando fora. Naquela noite, muito depois de a casa estar escura e silenciosa, depois de ter certeza de que ele estava dormindo, saí de fininho. O ar frio da noite bateu no meu rosto enquanto eu levantava a pesada tampa da lixeira na calçada. O fedor de comida podre e papelão úmido encheu meus pulmões. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, misturando-se à sujeira e à fuligem das minhas mãos enquanto eu revirava a imundície freneticamente e com cuidado. Resgatei cada pedaço, a medalha, as fotos, cada carta. Enquanto apertava contra o peito os tesouros recuperados da vida do meu pai, fiz um voto. Jurei a mim mesmo que sairia dali. Esta não seria a minha vida. Encolhido na escuridão da garagem, segurando aquela caixa quebrada, tomei minha decisão final. O sonho de entrar para o exército não era mais apenas uma questão de honrar o legado do meu pai. Tornará-se um plano de batalha. Eu não iria simplesmente embora. Eu me tornaria tão forte que ninguém jamais poderia fazer com que eu ou qualquer pessoa que eu amasse nos sentíssemos tão fracos. Eu construiria uma vida baseada em honra e verdade, tudo o que Frank não era. Voltei para dentro, abri silenciosamente o laptop que ele me dera e entrei na internet. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas da força de uma determinação tão absoluta que parecia aço se solidificando em minhas veias. Encontrei o formulário de alistamento online para o Exército dos Estados Unidos. Frank achou que tinha jogado fora meu passado, mas não fazia ideia de que tinha acabado de incendiar meu futuro. No dia em que fui embora, não me despedi. Parti antes mesmo que o sol surgisse no horizonte, esgueirando-me para fora da casa silenciosa às 5 da manhã. Os únicos sons eram o zumbido baixo da geladeira sub-zero e as batidas frenéticas do meu próprio coração. Eu me movia como um fantasma pela casa que se tornará minha prisão, meus pés descalços frios contra o piso de mármore polido. Cada tábua do assoalho ameaçava render. Cada sombra parecia conter o corpo adormecido de Frank. Deixei um pequeno bilhete no balcão de granito da cozinha, uma frase rabiscada às pressas no verso de um recibo. Fui seguir meu próprio caminho.
Não ousei olhar para o quarto principal. Não podia arriscar ver o raio de luz sob a porta da minha mãe. Estava com medo de que um último olhar, um momento de fraqueza, pudesse abalar minha determinação. No ônibus da Greyhound, acelerando para o sul pela I-95, observei o horizonte familiar de Boston se desvanecer em uma mancha cinzenta contra o amanhecer. Com minha mochila aos meus pés e a caixa de memórias do meu pai, resgatada e guardada em segurança lá dentro, encostei a cabeça no vidro frio da janela. Pela primeira vez em 6 longos anos, senti meus ombros, que estavam permanentemente tensos até as orelhas, começarem a cair. Respirei fundo, estremecendo. O ar dentro do ônibus estava viciado, cheirando a desinfetante e café barato. Mas, para mim, era o ar doce da liberdade. A cada quilômetro que o ônibus percorria, cada ronco monótono dos pneus, era o som de uma corrente estalando. Eu não tinha ilusões sobre o que me esperava em Fort Jackson, na Carolina do Sul. Eu sabia que seria difícil, mas enquanto observava o sol nascer sobre a rodovia, tive a certeza absoluta de que não poderia ser pior do que o inferno perfeitamente decorado e devastador que eu estava deixando para trás. O treinamento básico de combate é projetado para ser um caldeirão. É um inferno de 10 semanas, cientificamente projetado, destinado a queimar seu eu civil, a despojá-lo até os ossos e ver o que resta, e eu acolhi o fogo. Enquanto outros se encolheram, eu me inclinei para ele. Os sargentos instrutores eram implacáveis, com os rostos a centímetros do meu, as vozes roucas de tanto gritar que éramos patéticos, um desperdício de dinheiro do contribuinte, uma vergonha para o uniforme. Eles nos obrigavam a fazer flexões na lama espessa e sugadora que penetrava em cada fibra das nossas roupas, com a areia fria raspando nossa pele. Corríamos quilômetros sob o sol escaldante da Carolina do Sul, meus pulmões queimando, o suor ardendo nos olhos, cada músculo gritando em um coro unificado de agonia. Vi muitos recrutas se desmancharem em lágrimas de exaustão e desespero. Ouvi ainda mais sussurros sobre desistir, sobre voltar para casa. Mas para mim, este lugar era um santuário. Cada gota de suor que escorria pelo meu rosto parecia lavar anos de sujeira. Cada dor lancinante nos meus músculos era uma purificação. Esta dor era limpa. Era honesta. Não surgia de surpresa com um elogio indireto ou um presente com condições. Não era dor lenta, tóxica e manipuladora em que Frank era especialista. Aqui, as regras eram brutalmente simples e lindamente claras. Se você atingisse o padrão, você passava. Se você ficasse para trás, seu esquadrão estava lá, xingando e gritando para te ajudar a se levantar. Em uma marcha forçada, quando minhas pernas pareciam chumbo e minha visão começou a ficar turva, uma garota de Ohio, ofegante, cutucou meu braço e rosnou: "Vamos, Uff, fique comigo." E eu fiquei. Pela primeira vez, eu fazia parte de algo em que meu valor era medido pela minha vontade, meu esforço, minha recusa em desistir, não por quão silenciosamente eu conseguia suportar ser feita para me sentir pequena. Mas o silêncio de casa era um peso constante e pesado. Em 10 semanas, tínhamos direito a um telefonema de 10 minutos. Fiquei em uma fila longa e ansiosa, ouvindo as conversas alegres e chorosas ao meu redor. Quando chegou a minha vez, minhas mãos estavam escorregadias de suor. Minha mãe atendeu no segundo toque. Seu alô foi fino, tenso, e eu pude sentir imediatamente a tensão. Ouvi o som abafado da TV ao fundo e então a voz de Frank, um resmungo baixo e irritado. "Quem é?" "Quem está no telefone, Diane?" A voz da minha mãe baixou para um sussurro frenético. "Kiana, não posso falar muito." Tentei dizer a ela que estava bem, que era difícil, mas que eu estava conseguindo. Os segundos passaram, cada uma eternidade. "Estou orgulhosa de você, querida", ela finalmente conseguiu dizer, com a voz embargada. Então, um clique. Ela se foi. A ligação durou menos de 3 minutos. A chamada de correio tornou-se um ritual diário de esperança e decepção. O sargento instrutor ficava diante do pelotão, com uma pilha de cartas e pacotes na mão. Nomes eram chamados, seguidos de gritos de alegria. Eu observava enquanto outros abriam avidamente notícias de casa, com os rostos se suavizando ao lerem cartas ou olharem fotos.
Meu nome nunca foi chamado, nenhuma vez. Aquela solidão profunda era uma dor constante, mas também uma força esclarecedora. Era a prova de que eu tinha feito a escolha certa. Não havia rede de segurança, nenhum lar acolhedor me esperando. Este caminho era uma via de mão única. Eu tinha que construir meu próprio futuro aqui mesmo, com nada além das minhas próprias mãos. Eu tinha que ter sucesso porque não tinha absolutamente nenhuma outra opção. Então, na última semana, com a formatura a poucos dias de distância, o impensável aconteceu. Uf, latiu o sargento instrutor durante a chamada de correio. Fiquei tão atordoado que não me mexi. Uf, você é surdo, gritou ele. Suba aqui. Era um pacote pequeno e irregular, embrulhado em papel pardo de sacola de compras, preso com fita adesiva. Não havia endereço de retorno. Levei-o de volta para o meu beliche, com o coração martelando contra as costelas. Minhas mãos tatearam enquanto eu o abria. Dentro, aninhada em jornal amassado, havia uma única barra de chocolate ao leite Hershey's. E embaixo dela, um pequeno guardanapo de coquetel dobrado. Desdobrei-o cuidadosamente. Rabiscadas com a letra familiar e elegante da minha mãe, embora um pouco mais trêmula do que eu me lembrava, estavam 3 palavras simples: seja forte, querida. Era isso. Apenas 3 palavras. Mas eram tudo. Foi o seu pequeno e silencioso ato de desafio, uma mensagem contrabandeada de trás das linhas inimigas. Foi um sinalizador lançado na escuridão, me dizendo que, apesar do silêncio, ela ainda estava lá. Ela estava pensando em mim. Ela ainda me amava. Parada ali, sob a fraca luz amarela institucional do quartel, as comportas se romperam. Chorei pela primeira vez desde que saí, soluços profundos e angustiantes que sacudiram todo o meu corpo, liberando 10 semanas de solidão, medo e dor. Aquele pedaço de chocolate naquele momento foi a coisa mais doce que eu já provei. Era mais do que uma barra de chocolate. Era a prova. Era amor. Era o combustível de que eu precisava desesperadamente para dar os passos finais rumo à formatura e ao resto da minha vida. Após o treinamento básico, fui designado para Fort Bragg, na Carolina do Norte. E foi lá, no coração da aviação, que finalmente encontrei uma família. Não era a família perfeita que você vê na TV, reunida em torno de um jantar de ação de graças impecável. Minha família foi moldada pelo cheiro de óleo de arma tarde da noite, pelas reclamações compartilhadas sobre os ovos borrachudos no refeitório e pelos momentos tranquilos após um longo exercício de campo, limpando nossas armas em silêncio até que um de nós finalmente contasse uma piada. Era um grupo heterogêneo de soldados vindos de todos os cantos do país, um garoto da fazenda de Iowa, um garoto brincalhão do Bronx, uma garota quieta da Califórnia, todos nós fugindo de uma coisa e indo em direção à outra. Discutíamos como irmãos sobre o último véi limpo ou quem fazia os piores turnos de guarda. Mas se um de nós estivesse com dificuldades, o pelotão inteiro cerrava fileiras. Quando fui promovido a especialista pela primeira vez, não houve jantar chique, nem presente caro em caixa de veludo. Em vez disso, meu esquadrão contribuiu com alguns dólares cada um e me surpreendeu no alojamento com 2 pizzas grandes de calabresa e uma caixa de refrigerante barato. Sentamos em nossos beliches, comendo pizza gordurosa em papel toalha e falando besteira. Foi um gesto simples e pequeno, mas, sentado ali naquele círculo de genuíno aconchego, senti uma sensação de pertencimento tão profunda que me deu um nó na garganta. Significava mais para mim do que qualquer presente calculado e condicional que Frank já havia dado. Aquilo era real. A comandante da minha companhia era a capitã Eva Rustova, uma mulher formidável de ascendência russa, com olhos azuis glaciais e a reputação de não desperdiçar uma única palavra. No começo, eu tinha pavor dela. Ela tinha um jeito de olhar para você que parecia estar realizando um diagnóstico completo das suas falhas de caráter. Mas ela também tinha essa incrível capacidade de enxergar através da armadura que as pessoas usavam. Certa tarde, após um exercício de campo particularmente extenuante que deixou todos exaustos e irritados, ela me chamou à sua sala. Entrei esperando uma repreensão, com a mente remoendo tudo o que eu poderia ter feito de errado. Ela não me mandou sentar.
Apenas foi até uma pequena geladeira, pegou uma garrafa de água gelada e me entregou. Uf, disse ela, com a voz direta, mas não indelicada, você é um ótimo soldado, um dos melhores que eu tenho. Mas você carrega muita coisa sozinho. Ela fez uma pausa, com um olhar firme. Lembre-se, mesmo soldados mais fortes precisam de fogo de cobertura. Ela não perguntou sobre o meu passado. Não se intrometeu nem exigiu explicações. Simplesmente me fez saber que viu o peso que eu carregava e que estava lá. Foi a primeira vez na minha vida que alguém em posição de autoridade não usou seu poder para me controlar ou me diminuir, mas para me elevar. Conheci Eric no lugar menos romântico que se possa imaginar, a sala de espera da clínica odontológica da base, cercada pelo zumbido das brocas e pelo cheiro de antisséptico. Ele também era oficial, capitão da divisão de assistência social. Começamos a conversar, apenas a conversa fiada de sempre sobre quanto tempo estávamos esperando, que rapidamente evoluiu para algo mais profundo. Ele tinha uma calma incrível e era um ouvinte genuíno. Quando falei, percebi que ele não estava apenas esperando sua vez de falar. Ele estava realmente me ouvindo. Ele nunca tentou me consertar. Não ofereceu soluções fáceis nem chavões batidos. Apenas criou um espaço seguro onde, pela primeira vez, senti que podia ser eu mesma, com cicatrizes e tudo. Ele me contou sobre os soldados com quem trabalhou, homens e mulheres lutando contra feridas invisíveis, do tipo que você não consegue ver, mas que são tão devastadoras quanto uma lesão física. Por meio dele, por meio de sua empatia silenciosa e constante, comecei a entender uma verdade crucial: admitir a própria dor não é sinal de fraqueza. É o primeiro e mais corajoso passo em direção à cura. Foi Eric quem gentilmente me incentivou a fazer mais do que apenas sobreviver. O silêncio é uma forma de consentimento, Kiana, ele me disse um dia, enquanto caminhávamos pela base. Sua mãe está em uma guerra. Ela precisa saber que há uma saída. Suas palavras me atingiram profundamente. Impulsionada pelo seu apoio e pela força recém-descoberta que eu estava construindo, finalmente criei coragem para agir. Liguei para minha mãe com dificuldade quando soube que Frank estaria no trabalho. Não insisti nem exigi. Apenas disse que a amava. E então enviei a ela um pacote discreto com folhetos e informações de contato de um abrigo para mulheres em Boston, um dos melhores do estado. Alguns dias depois, meu telefone tocou com um número desconhecido. Atendi, e uma voz sibilou do outro lado, uma voz que eu conhecia muito bem, pingando veneno. Era Frank. Ele tinha encontrado os folhetos. Quem diabos você pensa que é? Rosnou ele, com a voz grave e ameaçadora. Está tentando destruir a minha família? Seu pirralho ingrato. Esse uniforme não te torna melhor do que ninguém. É melhor você nunca mais aparecer nesta casa. A linha caiu. Fiquei ali, com o telefone na mão, o calor dos últimos meses instantaneamente congelado pelo frio gélido do seu ódio. A ligação extinguiu qualquer esperança que eu tivesse de que as coisas pudessem mudar pacificamente. Foi uma declaração de guerra, e um lembrete arrepiante de que, não importava o quanto eu fugisse, a batalha pela minha própria retaguarda estava longe de terminar. Contei à capitã Rostova o que aconteceu. Ela apenas assentiu, com um olhar penetrante e perspicaz. Os fantasmas do passado têm um jeito de nos encontrar, disse ela, em voz baixa. Não os deixe vencer. Depois do telefonema ameaçador de Frank, tentei construir uma fortaleza de silêncio. Não me aproximei e esperava, ingenuamente, que a distância fosse um escudo suficiente. Mas eu o havia subestimado. Frank era um estrategista mestre e sabia que minhas defesas tinham uma fraqueza fatal. Essa fraqueza era minha mãe. Ele não conseguia atravessar minhas paredes, então a usou como arma para cavar um túnel sob elas. Os telefonemas começaram. Era sempre minha mãe quem ligava, e era sempre tarde da noite, muito depois de Frank dormir, quando ela conseguia falar sem ser ouvida. Sua voz do outro lado nunca era calma. Era um sussurro abafado e frenético, misturado a um pânico familiar. Kiana, por favor, pare de irritá-lo, ela implorava, as palavras saindo apressadas.
Ele está sob muito estresse no trabalho. Você só precisa ser um pouco mais gentil. Ela nunca me perguntou como eu estava. Nunca me perguntou se eu estava bem. Sua única preocupação era controlar o temperamento de Frank. E nessas ligações noturnas, fui forçada a encarar uma nova realidade devastadora. Minha mãe não era mais minha aliada. Ela havia se tornado a porta-voz do seu próprio captor. Cada súplica sussurrada dela era como uma faca se enfiando numa ferida que eu tentava desesperadamente curar. Frank havia lançado uma nova campanha, uma guerra psicológica insidiosa. Ele não me atacava mais diretamente. Em vez disso, se reposicionava como vítima. A narrativa, contada pela minha mãe, era que ele era quem estava sofrendo. Ela ligava e me contava como Frank vinha tendo noites sem dormir, preocupado comigo, como eu havia partido seu coração com a minha ingratidão. Ele estava pintando uma obra-prima de manipulação, e minha mãe a entregava para mim, com moldura e tudo. A campanha atingiu o auge uma semana antes do aniversário do Frank. Meu telefone tocou, e eu pude ouvir os soluços artificiais do outro lado da linha antes mesmo que ela dissesse meu nome. Por favor, Kiana, eu imploro, ela gritou, com a voz embargada pelas lágrimas. Ligue para ele. Ligue e deseje feliz aniversário. É tudo o que peço. Um telefonema para que possamos ter um pouco de paz nesta família. Houve uma pausa, e então veio o golpe final e esmagador. Você deve isso a ele, querida. Ele nos deu tudo. Uma onda sufocante de culpa me invadiu. Era densa e pesada, dificultando a respiração. Eu enfrentei sargentos instrutores, levei meu corpo ao limite absoluto e me comprometi com uma vida de serviço e disciplina. Eu sabia como lutar contra um inimigo que eu podia ver. Mas não tinha ideia de como lutar contra as lágrimas da minha própria mãe. Finalmente, cedi e contei tudo ao Eric. Contei toda a saga distorcida, os telefonemas tarde da noite, as culpas, a exigência de um telefonema de aniversário. Ele ouviu pacientemente, com seu jeito tranquilo e despretensioso, deixando a história toda fluir sem interrupção. Quando terminei, ele olhou para mim e disse as palavras que mudariam tudo. Kiana, disse-lhe gentilmente, o que Frank está fazendo com você tem um nome. Chama-se gaslighting. Ele está manipulando você deliberadamente a ponto de você questionar sua própria realidade, sua própria sanidade, continuou, e está usando sua mãe como um macaco voador. É um termo usado quando um narcisista usa uma terceira pessoa para realizar ataques psicológicos em seu nome. Ele explicou que era uma tática clássica, típica de abusadores narcisistas. Pela primeira vez, eu conseguia dar um nome ao demônio contra o qual lutava. Não se tratava apenas de crueldade aleatória ou mau humor. Era uma estratégia calculada e cruel. E saber disso, saber que eu não estava enlouquecendo, era ao mesmo tempo aterrorizante e incrivelmente libertador. Eu não estava perdendo a cabeça. Eu estava sendo atacada. Algumas semanas antes do meu aniversário de 25 anos, recebi a ligação final. A voz da minha mãe estava diferente desta vez. A súplica havia sumido, substituída por uma firmeza estranha, quase ensaiada. Kiana, disse ela, com um tom que não deixava espaço para discussão, Frank e eu vamos até o seu apartamento neste fim de semana. Precisamos conversar em família. Um arrepio percorreu minha espinha. Não era um convite. Era uma convocação. Frank já tinha parado de enviar sua mensageira para implorar. Agora, ele a estava enviando para entregar um ultimato. Eu sabia com cada fibra do meu ser que era uma armadilha. Mãe, eu não acho que seja uma boa ideia, consegui dizer, minha própria voz quase um sussurro. A linha ficou em silêncio por um momento. E então ela desferiu o golpe final e fatal, a única frase que ela sabia que eu não conseguiria defender. Se você me ama de verdade, Kiana, disse ela, com a voz repentinamente fria e clara, você não vai dizer não. Se você já se viu em uma situação como essa, em que seu amor por alguém foi usado como alavanca contra você, peço que curta esta história. Significaria muito saber que não estou sozinha. E nos comentários, basta digitar eu entendo.
Porque às vezes é tudo o que precisamos ouvir. Não havia mais nada a dizer. Ele havia vencido. Ele havia pegado a coisa mais pura que eu tinha, meu amor pela minha mãe, e o transformado em uma arma para ser usada contra mim. Não desliguei. Simplesmente encerrei a ligação, o silêncio na linha parecendo mais pesado do que qualquer uma das palavras dela. Joguei o telefone na cama, o pequeno baque ecoando o colapso final das minhas defesas. Os fantasmas do passado não estavam apenas me encontrando. Eles estavam vindo para arrombar minha porta. Naquela noite, a noite do meu 25º aniversário, preparei-me para uma batalha psicológica, não para uma agressão física. Meu apartamento estava impecável. Minhas condecorações militares estavam penduradas perfeitamente retas na parede, tudo em seu devido lugar, como se eu estivesse me preparando para uma inspeção no quartel. Ensaiei minhas falas mentalmente, lembrando-me de manter a calma, o profissionalismo e o distanciamento. Mantenha o controle, Uff. Não deixe que ele te afete. Eu estava pronto para uma guerra de palavras, mas no momento em que abri a porta, soube que meus preparativos eram inúteis. O homem parado no meu corredor não era o manipulador calculista para o qual eu havia me preparado. Era uma fera diferente. Frank estava bêbado, com o rosto corado e o terno caro amassado. Seus olhos estavam vermelhos, mergulhados em uma fúria sem rumo. Atrás dele, minha mãe estava como um fantasma, o rosto pálido e tomado pelo terror. Precisamos conversar, Frank rosnou, as palavras se arrastando enquanto ele me empurrava para o lado e entrava em casa. O cheiro acre de uísque caro enchia minha pequena sala de estar, denso e sufocante. Aquilo não era uma conversa. Era uma invasão. Ele começou a andar de um lado para o outro no meu apartamento como um animal enjaulado, seus passos pesados ecoando no chão. Começou com uma ladainha de insultos, a voz ficando mais alta a cada palavra. Zombou dos meus móveis, dos meus livros, da minha vida. Seus olhos pousaram na parede onde meus prêmios estavam expostos, minhas medalhas de louvor, meus distintivos de tiro. Ele apontou o dedo para eles. Isso tudo é só uma brincadeira, disparou, uma pequena fantasia patética. Meu treinamento começou, acalmar, manter uma postura não ameaçadora, usar um tom calmo. Frank, você está bêbado, eu disse, com a voz firme, sem demonstrar a adrenalina correndo em minhas veias. Talvez devêssemos fazer isso amanhã de manhã. Foi como jogar gasolina no fogo. Sua cabeça se virou bruscamente em minha direção. Você ousa me dar um sermão? Ele rugiu, e então investiu. Naquela fração de segundo, o soldado assumiu o controle. Meu corpo reagiu antes que minha mente pudesse processar. Assumi uma postura defensiva, levantando os braços para me proteger. Mas aquele não era um tatame de treinamento em Bragg. Era o espaço apertado entre meu sofá e minha mesa de centro. E meu oponente não era um colega soldado. Era um homem 23 quilos mais pesado, alimentado pelo álcool e por anos de raiva reprimida. Um homem que havia perdido completamente o controle. A luta foi brutal e, felizmente, curta. Ele era uma tempestade de força bruta e desajeitada. Ele me agarrou, seus dedos cravando-se em meus braços como tornos, e me jogou contra a parede. O impacto me deixou sem fôlego, e minha nuca bateu contra a parede de gesso. Eu lutei, tentando me soltar, tentando criar distância, mas ele era forte demais. Ele agarrou meu braço esquerdo e o torceu. Ouviu-se um som, um estalo seco e nauseante que pareceu sugar todo o ar do quarto. Foi seguido por uma onda de agonia ofuscante e incandescente que percorreu meu ombro até a ponta dos dedos. Minhas pernas cederam. Caí no chão, em um amontoado. Em meio a um borrão de lágrimas causadas pela dor, olhei para cima e vi minha mãe. Ela estava parada na porta, exatamente onde estava quando eles chegaram. Suas mãos estavam pressionadas contra a boca, seu rosto uma máscara de horror paralisado. Seus olhos estavam arregalados, fixos em mim. Ela não se mexeu. Ela não gritou. Ela não fez nada. Ela apenas ficou ali, observando.
Naquele momento, o silêncio dela foi mais violento que o ataque dele. Sua imobilidade foi mais dolorosa que meu ombro deslocado. Foi a confirmação final e devastadora. Eu estava total e completamente sozinho. Frank estava de pé sobre mim, com o peito arfando, respirando com dificuldade. Ele olhou para mim no chão, com um sorriso torto e triunfante no rosto. Ele se inclinou, seu hálito quente e azedo banhando minha bochecha. Viu? Ele sussurrou, com a voz baixa e satisfeita, você não é nada sem esse uniforme. Tão fraco quanto seu pai era. Esse foi o erro dele. Aquela única frase, a dor, o choque, a traição, tudo se fundiu em outra coisa, algo frio, duro e claro. Era uma raiva tão pura que parecia gelo em minhas veias. Meu objetivo de missão de repente ficou cristalino: sobreviver, documentar, reportar. Com o braço bom, o direito, peguei o celular, que havia caído ruidosamente no chão perto da minha cabeça. Não precisei olhar. Meu polegar, guiado por pura memória muscular, encontrou o botão na lateral e apertou 3 vezes. O discador de emergência foi ativado. Não gritei por socorro. Não gritei de dor. Apenas segurei o telefone com força, deixando a linha aberta transmitir tudo para o atendente do outro lado da linha. Eu queria que eles ouvissem tudo: o som da respiração pesada e ofegante de Frank, o som dos soluços sufocados e indefesos da minha mãe vindos da porta, e o som do meu próprio silêncio desafiador e resoluto. Esse silêncio era meu testemunho sob juramento. Era minha primeira declaração oficial. Ao longe, através da névoa da dor, pensei ter ouvido uma sirene fraca, um lamento esperançoso na escuridão, cada vez mais alto. A batalha não havia terminado. Estava apenas mudando. Acordei em um quarto de hospital com um forte cheiro de antisséptico, com uma dor surda e latejante irradiando do meu ombro esquerdo. A primeira coisa que vi foi uma policial sentada calmamente em uma cadeira ao lado da minha cama. Era uma mulher, talvez na casa dos 40 anos, com uma presença calma e firme, a policial Miller. Ela não me bombardeou com perguntas. Apenas me serviu um copo d'água de uma jarra de plástico. Quando a polícia chegou ao meu apartamento, Frank se transformou instantaneamente, assumindo o papel de pai preocupado, inventando uma história frenética sobre como eu estava instável e me machuquei em um acesso de raiva. A policial Miller olhou para mim com uma expressão gentil, mas profissional. Sua ligação para o 190 gravou tudo, capitã, disse ela, com a voz suave. Ouvimos as ameaças dele. Ouvimos o choro da sua mãe. E ouvimos as últimas palavras dele para você. Pela primeira vez, alguém acreditou em mim sem que eu precisasse dizer uma palavra. Ela me olhou por mais um instante. Não foi sua culpa, acrescentou. Você foi incrivelmente corajosa. Suas palavras foram um bálsamo para uma ferida aberta e em carne viva. Quando trouxeram minha mãe para o quarto, ela desmoronou completamente. A visão de mim, pequena e quebrada na cama do hospital, com o braço numa tipóia, rompeu a paralisia aterrorizante que a mantinha presa havia 12 anos. A represa se rompeu. Em uma torrente de lágrimas e respiração ofegante, ela contou tudo ao policial Miller: o controle financeiro, o isolamento, o abuso verbal, as ameaças veladas e agora a violência física. Sua confissão chorosa, combinada com o áudio assustador da minha ligação para o 911, se tornaram as primeiras munições na guerra que eu estava prestes a travar. A primeira pessoa para quem liguei depois que a polícia foi embora foi Eric. Tentei manter a voz firme, transmitir as informações como um relatório de campo de batalha, objetiva, factual, situação controlada, estou estável, preciso coordenar os próximos passos. Mas então minha voz falhou, e o policial disciplinado deu lugar à filha apavorada, e eu simplesmente desabei. Ele não me disse banalidades vazias. Apenas disse: estou no primeiro voo para Boston. Não façam nada até eu chegar lá. Sua chegada, algumas horas depois, foi como a chegada de reforços a um posto avançado sitiado. Ele não me tratou como uma vítima frágil. Tratou-me como um colega policial diante de uma missão complexa. Ele se tornou meu chefe de gabinete, o centro de calma em meus pensamentos caóticos.
Trouxe um bloco de notas e uma caneta, e juntos começamos a traçar um plano de ação. Ele me ajudou a contatar o Corpo de Advogados Gerais, o braço jurídico do Exército, e encontrou o nome do melhor advogado civil especializado em violência doméstica em Boston. Ele transformou meu turbilhão de dor e raiva em uma estratégia clara e prática. Minha nova advogada, uma mulher chamada Sharon Caldwell, era uma mulher pequena e prática, com olhos afiados como estilhaços. Em nosso primeiro encontro, ela expôs o campo de batalha com uma honestidade brutal. Kiana, disse ela, com a voz firme e direta, Frank é um homem respeitado, com muito dinheiro e uma equipe de advogados caros. A primeira atitude deles será desacreditá-la. Dirão que você é um soldado instável, que tem TEPT, que é o agressor. Nossa missão é construir um perfil irrefutável de quem ele realmente é, com base em fatos, não em emoções. Ela tinha razão. Então, começamos a reunir informações. O soldado em mim assumiu o controle. Escrevi uma declaração sob juramento detalhando não apenas a agressão, mas todos os casos de controle e abuso psicológico dos quais me lembrava, incluindo datas, horários e citações específicas. Era um catálogo meticuloso de seu reinado de terror. Enquanto isso, a equipe da Sra. Caldwell começou a trabalhar, intimando registros financeiros. Eles descobriram um padrão de Frank drenando sistematicamente as economias da minha mãe para suas próprias contas. Enquanto eu trabalhava, pensei em mulheres como Gretchen Carlson, que corajosamente enfrentaram um homem poderoso e abusivo e mudaram o mundo. A história dela me impulsionou. Eu não estava mais lutando apenas por mim mesma. Eu estava lutando por todas as pessoas que já haviam sido silenciadas. Mas enquanto a batalha judicial se intensificava, eu tinha que enfrentar outra frente, uma que era, de certa forma, ainda mais assustadora, a Junta de Avaliação Médica do Exército. Meu ferimento era grave, uma distensão de ombro de grau 3 com ruptura de ligamentos. Era uma lesão que ameaçava a minha carreira. Tive que me sentar diante de um painel de 3 oficiais superiores, com o braço esquerdo inutilizado em uma tipóia imobilizadora preta, e explicar como eu, um oficial comissionado, havia sofrido tal ferimento. Foi uma das coisas mais difíceis que já tive que fazer. Admitir que fui dominada em uma briga doméstica foi como um profundo fracasso pessoal. Parecia uma mancha no meu uniforme, uma traição à força que eu deveria encarnar. Enquanto falava, pude ver um lampejo de dúvida nos olhos de um dos policiais. A pergunta silenciosa pairava no ar: como isso pôde acontecer com um dos nossos? Reprimi a vergonha. Reprimi a humilhação. Olhei cada um deles diretamente nos olhos e apresentei meu relatório com a mesma precisão calma que usaria para informar uma missão. Detalhei os eventos com detalhes factuais, sem melodrama. Senhor, este foi um ferimento sofrido enquanto defendia minha casa e minha família de um agressor, declarei, com a voz clara e inabalável. É um ferimento em serviço, e me recuperarei completamente. Sentei-me em frente à Sra. Caldwell em seu escritório no centro de Boston, com as luzes da cidade brilhando atrás dela. Meu braço esquerdo ainda estava imobilizado, uma dor constante e incômoda irradiava do meu ombro. Mas eu estava perfeitamente ereto, com a coluna alinhada, o olhar fixo no dela. O soldado que havia sido atacado havia sumido. Em seu lugar, estava um oficial se preparando para a batalha. O Tribunal Superior do Condado de Suffolk, em Boston, era frio e imponente, o ar carregado de um silêncio formal que parecia mais pesado que a gravidade. Frank estava sentado à mesa do réu, trajando um terno azul marinho sob medida, parecendo mais um CEO respeitado prestes a presidir uma reunião do conselho do que um homem em julgamento por agressão agravada. Ele estava confiante, até mesmo arrogante, exibindo um sorriso tranquilizador para seu advogado caro. Ele estava desempenhando o papel que havia aperfeiçoado ao longo de uma década, o homem calmo e racional no controle. Quando fui chamado ao banco das testemunhas, com o braço esquerdo ainda na tipóia, senti seu olhar como um peso físico, tentando me intimidar, tentando abrir um buraco em mim. Seu advogado iniciou o interrogatório exatamente como a Sra. Caldwell havia previsto. Ele pintou um retrato meu como um soldado instável e agressivo, tecendo uma narrativa em que meu treinamento militar e meu potencial TEPT me tornavam a verdadeira ameaça.
Ele estava tentando transformar meu uniforme, o próprio símbolo da minha honra e da minha fuga, em uma arma contra mim. Respirei fundo, me acalmando, enquanto as palavras que meu pai costumava citar da Bíblia ecoavam em minha mente: a verdade vos libertará. E então comecei meu testemunho. Não contei minha história como vítima. Apresentei-a como um relatório pós-ação. Informei a data, a hora, o local. Relatei os eventos em sequência. Descrevi as técnicas de distinção que tentei usar, citando os módulos de treinamento específicos com os quais as aprendi. Descrevi clinicamente e com precisão o ângulo do ataque, a força rotacional que ele usou para deslocar meu ombro, a mecânica do ataque. Minha voz era calma, comedida e isenta de emoção. Toda a dor, o medo, a raiva, tudo estava trancado. Tudo o que restava era a verdade fria, dura e inegável. Quando o advogado de Frank tentou interromper, distorcer minhas palavras, pintar minha compostura como um distanciamento insensível, não me envolvi com ele. Simplesmente virei a cabeça ligeiramente, olhei diretamente para os 12 homens e mulheres no júri e repeti os fatos. Eu não estava lá para discutir com ele. Eu estava lá para apresentar a verdade a eles. O próprio profissionalismo que ele tentava usar contra mim havia se tornado minha arma mais poderosa. Eu era uma testemunha confiável. Eu era um policial e estava dizendo a verdade. Quando a polícia chegou ao meu apartamento, Frank se transformou instantaneamente, assumindo o papel de pai preocupado, inventando uma história frenética sobre como eu estava instável e me machuquei em um acesso de raiva. A policial Miller olhou para mim com uma expressão gentil, mas profissional. Sua ligação para o 190 gravou tudo, capitã, disse ela, com a voz suave. Ouvimos as ameaças dele. Ouvimos o choro da sua mãe. E ouvimos as últimas palavras dele para você. Pela primeira vez, alguém acreditou em mim sem que eu precisasse dizer uma palavra. Ela me olhou por mais um instante. Não foi sua culpa, acrescentou. Você foi incrivelmente corajosa. Suas palavras foram um bálsamo para uma ferida aberta e em carne viva. Quando trouxeram minha mãe para o quarto, ela desmoronou completamente. A visão de mim, pequena e quebrada na cama do hospital, com o braço numa tipóia, rompeu a paralisia aterrorizante que a mantinha presa havia 12 anos. A represa se rompeu. Em uma torrente de lágrimas e respiração ofegante, ela contou tudo ao policial Miller: o controle financeiro, o isolamento, o abuso verbal, as ameaças veladas e agora a violência física. Sua confissão chorosa, combinada com o áudio assustador da minha ligação para o 911, se tornaram as primeiras munições na guerra que eu estava prestes a travar. A primeira pessoa para quem liguei depois que a polícia foi embora foi Eric. Tentei manter a voz firme, transmitir as informações como um relatório de campo de batalha, objetiva, factual, situação controlada, estou estável, preciso coordenar os próximos passos. Mas então minha voz falhou, e o policial disciplinado deu lugar à filha apavorada, e eu simplesmente desabei. Ele não me disse banalidades vazias. Apenas disse: estou no primeiro voo para Boston. Não façam nada até eu chegar lá. Sua chegada, algumas horas depois, foi como a chegada de reforços a um posto avançado sitiado. Ele não me tratou como uma vítima frágil. Tratou-me como um colega policial diante de uma missão complexa. Ele se tornou meu chefe de gabinete, o centro de calma em meus pensamentos caóticos. Trouxe um bloco de notas e uma caneta, e juntos começamos a traçar um plano de ação. Ele me ajudou a contatar o Corpo de Advogados Gerais, o braço jurídico do Exército, e encontrou o nome do melhor advogado civil especializado em violência doméstica em Boston. Ele transformou meu turbilhão de dor e raiva em uma estratégia clara e prática. Minha nova advogada, uma mulher chamada Sharon Caldwell, era uma mulher pequena e prática, com olhos afiados como estilhaços. Em nosso primeiro encontro, ela expôs o campo de batalha com uma honestidade brutal. Kiana, disse ela, com a voz firme e direta, Frank é um homem respeitado, com muito dinheiro e uma equipe de advogados caros. A primeira atitude deles será desacreditá-la. Dirão que você é um soldado instável, que tem TEPT, que é o agressor. Nossa missão é construir um perfil irrefutável de quem ele realmente é,
com base em fatos, não em emoções. Ela tinha razão. Então, começamos a reunir informações. O soldado em mim assumiu o controle. Escrevi uma declaração sob juramento detalhando não apenas a agressão, mas todos os casos de controle e abuso psicológico dos quais me lembrava, incluindo datas, horários e citações específicas. Era um catálogo meticuloso de seu reinado de terror. Enquanto isso, a equipe da Sra. Caldwell começou a trabalhar, intimando registros financeiros. Eles descobriram um padrão de Frank drenando sistematicamente as economias da minha mãe para suas próprias contas. Enquanto eu trabalhava, pensei em mulheres como Gretchen Carlson, que corajosamente enfrentaram um homem poderoso e abusivo e mudaram o mundo. A história dela me impulsionou. Eu não estava mais lutando apenas por mim mesma. Eu estava lutando por todas as pessoas que já haviam sido silenciadas. Mas enquanto a batalha judicial se intensificava, eu tinha que enfrentar outra frente, uma que era, de certa forma, ainda mais assustadora, a Junta de Avaliação Médica do Exército. Meu ferimento era grave, uma distensão de ombro de grau 3 com ruptura de ligamentos. Era uma lesão que ameaçava minha carreira. Tive que me sentar diante de um painel de 3 oficiais superiores, com o braço esquerdo inutilizado em uma tipóia imobilizadora preta, e explicar como eu, um oficial comissionado, havia sofrido tal ferimento. Foi uma das coisas mais difíceis que já tive que fazer. Admitir que fui dominada em uma briga doméstica foi como um profundo fracasso pessoal. Parecia uma mancha no meu uniforme, uma traição à força que eu deveria encarnar. Enquanto falava, pude ver um lampejo de dúvida nos olhos de um dos policiais. A pergunta silenciosa pairava no ar: como isso pôde acontecer com um dos nossos? Reprimi a vergonha. Reprimi a humilhação. Olhei cada um deles diretamente nos olhos e apresentei meu relatório com a mesma precisão calma que usaria para informar uma missão. Detalhei os eventos com detalhes factuais, sem melodrama. Senhor, este foi um ferimento sofrido enquanto defendia minha casa e minha família de um agressor, declarei, com a voz clara e inabalável. É um ferimento em serviço, e me recuperarei completamente. Sentei-me em frente à Sra. Caldwell em seu escritório no centro de Boston, com as luzes da cidade brilhando atrás dela. Meu braço esquerdo ainda estava imobilizado, uma dor constante e incômoda irradiava do meu ombro. Mas eu estava perfeitamente ereto, com a coluna alinhada, o olhar fixo no dela. O soldado que havia sido atacado havia sumido. Em seu lugar, estava um oficial se preparando para a batalha. O Tribunal Superior do Condado de Suffolk, em Boston, era frio e imponente, o ar carregado de um silêncio formal que parecia mais pesado que a gravidade. Frank estava sentado à mesa do réu, trajando um terno azul marinho sob medida, parecendo mais um CEO respeitado prestes a presidir uma reunião do conselho do que um homem em julgamento por agressão agravada. Ele estava confiante, até mesmo arrogante, exibindo um sorriso tranquilizador para seu advogado caro. Ele estava desempenhando o papel que havia aperfeiçoado ao longo de uma década, o homem calmo e racional no controle. Quando fui chamado ao banco das testemunhas, com o braço esquerdo ainda na tipóia, senti seu olhar como um peso físico, tentando me intimidar, tentando abrir um buraco em mim. Seu advogado iniciou o interrogatório exatamente como a Sra. Caldwell havia previsto. Ele pintou um retrato meu como um soldado instável e agressivo, tecendo uma narrativa em que meu treinamento militar e meu potencial TEP me tornavam a verdadeira ameaça. Ele estava tentando transformar meu uniforme, o próprio símbolo da minha honra e da minha fuga, em uma arma contra mim. Respirei fundo, me acalmando, enquanto as palavras que meu pai costumava citar da Bíblia ecoavam em minha mente: a verdade vos libertará. E então comecei meu testemunho. Não contei minha história como vítima. Apresentei-a como um relatório pós-ação. Informei a data, a hora, o local. Relatei os eventos em sequência. Descrevi as técnicas de distensão que tentei usar, citando os módulos de treinamento específicos com os quais as aprendi. Descrevi clinicamente e com precisão o ângulo do ataque, a força rotacional que ele usou para deslocar meu ombro, a mecânica do ataque. Minha voz era calma, comedida e isenta de emoção. Toda a dor, o medo, a raiva, tudo estava trancado.
Tudo o que restava era a verdade fria, dura e inegável. Quando o advogado de Frank tentou interromper, distorcer minhas palavras, pintar minha compostura como um distanciamento insensível, não me envolvi com ele. Simplesmente virei a cabeça ligeiramente, olhei diretamente para os 12 homens e mulheres no júri e repeti os fatos. Eu não estava lá para discutir com ele. Eu estava lá para apresentar a verdade a eles. O próprio profissionalismo que ele tentava usar contra mim havia se tornado minha arma mais poderosa. Eu era uma testemunha confiável. Eu era um policial e estava dizendo a verdade. O que fazemos com tudo isso? Perguntou minha mãe, com a voz baixa e triste. Olhei para ela e depois para o fantasma sorridente nas fotos. Reescrevemos nossa história, eu disse. Então, foi isso que fizemos. Começamos com cuidado, retirando delicadamente cada foto dele da embalagem plástica. Não as rasgamos. Não as queimamos. Estávamos simplesmente removendo. Foi um ato silencioso, deliberado e profundamente catártico. E nos espaços retangulares vazios que ele deixou para trás, começamos a colocar novas fotos, uma foto minha no dia da formatura da escola de oficiais, uma foto da mamãe radiante, parada na beira do Grand Canyon em sua primeira viagem solo em 15 anos. Estávamos curando nossa própria história, limpando os destroços para abrir espaço para o futuro. Estávamos abrindo espaço para o nosso próprio nascer do sol. 2 anos se passaram desde o julgamento. Meus medos de que minha carreira chegasse ao fim, de ser rotulado como mercadoria danificada pela instituição pela qual eu havia me sacrificado tanto, provaram ser infundados. O exército não me descartou. Numa reviravolta surpreendente, investiu em mim. Após meses de fisioterapia intensiva, meu ombro sarou, deixando uma rede de cicatrizes finas e prateadas que serviram como uma lembrança permanente daquela noite. A comissão de avaliação médica, após analisar meu caso e meu compromisso inabalável com a recuperação, finalmente me liberou para continuar o serviço. Foi uma vitória por si só. Com o total apoio do Exército, usei meu GI Bill para voltar a estudar, frequentando aulas noturnas e de fim de semana até concluir o mestrado em serviço social. Munido de um novo conjunto de habilidades, apresentei formalmente um pedido de transferência de unidade. Foi uma mudança significativa, passando do mundo cinético e cheio de adrenalina das armas de combate para as linhas de frente silenciosas e vitais dos serviços de saúde comportamental do Exército. Alguns dos meus antigos colegas da época da infantaria não entendiam. Viam isso como um retrocesso, uma retirada da glória de uma carreira de comando que poderia levar a patentes mais altas e mais prestígio. Você está desistindo da luta, uf, um deles me disse enquanto tomávamos uma cerveja. Ele estava errado. Eu sabia que aquele era o campo de batalha mais importante em que eu poderia servir. Minha missão não era mais combater um inimigo visível a milhares de quilômetros de distância. Tratava-se de aprender a combater os inimigos invisíveis que meus companheiros soldados enfrentavam ali mesmo, em casa, o peso paralisante da depressão, o estrangulamento silencioso da ansiedade e as feridas profundas, muitas vezes ocultas, infligidas não pelo fogo inimigo, mas na frente doméstica. Eu havia encontrado minha verdadeira vocação. Escolhi me tornar o líder, o recurso, o ouvido atento que eu tanto desejava ter tido todos aqueles anos atrás. O que me traz ao dia de hoje. Sou a capitã Kiana Uff e estou diante de um púlpito em uma sala de aula estéril, iluminada por lâmpadas fluorescentes, em Fort Hood, Texas. À minha frente, estão 30 jovens suboficiais e tenentes recém-nomeados, com rostos que misturam seriedade e cansaço. O tema do seminário de treinamento obrigatório de hoje é projetado na tela atrás de mim, Saúde Total do Soldado, identificando e respondendo a uma crise doméstica. Não lhes conto a minha história completa. Eles não precisam saber os detalhes íntimos e dolorosos do meu passado. Isto não é sobre mim. Mas usa a sua estrutura como um estudo de caso anônimo, uma lição tática para reconhecer o inimigo dentro das nossas próprias fileiras. Ensino-os a ver os sinais de abuso que vão muito além de uma nódoa negra visível. Falo sobre os sinais sutis e insidiosos, o soldado cuja esposa exige acesso a todas as suas palavras passe e contas de redes sociais, aquele que de repente se isola,
inventando desculpas para não passar mais tempo com os amigos, os constantes comentários depreciativos disfarçados de só brincadeira. Eu os muni de conhecimento, indicando os recursos disponíveis, mais frequentemente subutilizados, os serviços de aconselhamento confidencial, a assistência jurídica, o programa de defesa da família. Estou dando a eles o mapa que antes eu tinha que navegar às cegas, no escuro e completamente sozinha. Após o término do treinamento, enquanto os suboficiais e oficiais guardam seus cadernos e saem, uma soldado fica para trás. Ela é uma soldado rasa de primeira classe, com apenas 20 anos, com olhos arregalados e nervosos que me lembram muito de mim mesma naquela idade. Ela se aproxima da minha mesa hesitante, torcendo as mãos. Senhora, Capitão Uff, começa ela, com a voz tão trêmula que mal consigo ouvir, o que a senhora estava dizendo sobre o controle financeiro e o jeito como ele fala com ela, parecia muito com o que meu pai faz com minha mãe. Ela não precisa dizer mais nada. Vejo os anos de medo e confusão refletidos em seu rosto jovem. Vejo o fardo que ela carrega, o segredo que a consome. Meu primeiro instinto é oferecer conforto, mas sei que o que ela precisa, mais do que conforto, é empoderamento. Não ofereço chavões nem respostas fáceis. Simplesmente encaro seu olhar, soldado a soldado, com o respeito e a compreensão inabaláveis que ela merece. Pego minha pasta e tiro meu cartão de visita oficial, aquele com a linha direta 24 horas para o escritório de apoio à família na base. Deslizo sobre a mesa para ela. O que você fez hoje, soldado, só de ficar para falar comigo, foi a coisa mais corajosa que você pôde fazer, digo, com a voz firme e calma. Você deu o primeiro passo. Esse é o mais difícil. E quero que se lembre de que não está sozinho nisso. Enquanto ela se afasta, agarrando aquele pequeno pedaço de papel como uma tábua de salvação, com os ombros um pouco menos caídos, uma profunda sensação de paz me invade. Minha missão está cumprida. A cicatriz mais profunda e feia da minha vida acabará de se tornar um farol para alguém perdido na tempestade. Alguns meses depois, Eric e eu caminhamos pela margem do lago Belton enquanto o sol do Texas se põe no horizonte, pintando o céu em tons vibrantes de laranja, rosa e roxo. Ele agora é major, uma promoção merecida, e sua mão está quente e firme na minha. Meu celular vibra com uma mensagem. É uma foto da minha mãe. Ela está parada na beira do Grand Canyon, com os braços estendidos como se fosse abraçar a vasta e bela paisagem, um sorriso no rosto mais largo e genuíno do que qualquer outro que eu tenha visto em 20 anos. Ela está livre. A vida não é um conto de fadas com um final perfeito. As cicatrizes no meu ombro ainda doem nas noites frias e chuvosas. Elas são uma parte permanente de quem eu sou. Mas não olho mais para elas, nem para nenhuma das minhas outras cicatrizes, com vergonha ou arrependimento. Elas são meus lembretes. São a topografia de uma batalha que lutei e de uma guerra que venci.